Gente, dia importante aqui para hoje, né? Como todos os tempos e anos a gente faz uma sessão nesse mês de março, onde a gente comemora a Semana das Mulheres. Uau! Né? Baseado principalmente na data de 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que eu não sei, para quem não sabe, foi exatamente o dia que se fez uma das maiores, olha que coisa interessante, em 1915, uma das maiores manifestações femininas que já houve na história. Pão e paz. Mais de 1 milhão de mulheres, olha só, em 1915, exatamente para discutir o voto feminino, chamadas sufragetes. Sim, né? Mas também na Rússia teve o Pão e Paz, que partiu da indústria, né? Que é de onde a gente vem. E depois acabou virando... E infelizmente a gente teve também um incêndio na indústria em Nova York. Que foi, várias mulheres morreram. Tudo juntando a indústria, muito bem. A bandeira Olha aí, feminina. então nós estamos aqui com a personalidade fulgurante, importante, né? Marta Lívia Suplicy, que é a presidente do COFEM. Eu vou deixar para ela explicar o que é o COFEM, como também vou pedir um pouco para que ela conte para nós um pouco da sua vida, né? Sua vida profissional, da sua vida onde, desde jovem, foi se encantando com esse mundo de representatividade da mulher, da indústria, e hoje eu diria que talvez seja uma das maiores lideranças femininas no nosso país, presidindo aquilo que é, dentro da Fiesp, né? Um dos órgãos mais importantes, que articula as políticas públicas, ou busca articular as políticas públicas, principalmente industriais, no setor industrial do nosso país. Marta, obrigado por estar aqui conosco. Estamos aqui também com a Larissa, que é a nossa CEO, né? Que vai fazer as perguntas interessantes. Né? Vai ser a parte boa. Vai ser a parte boa dessa conversa. Né? Marta, por favor, o palco é seu. Gente, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Balestrin, pelas palavras. Eu acho que as grandes lideranças femininas estão aí, do outro lado, participando, lutando efetivamente. Eu não acredito, Balestrin, nessa conversa igualitária de fazer assim com o braço. Eu acredito nessa conversa da gente fazer assim, vamos todos juntos, porque a equidade é o objetivo real. E a gente entende que nós trabalhamos com números, né? Eu brinco muito que todo mundo me fala, não, mas os homens não permitem. Eu vou deixar um pensamento aí para vocês, porque se nós somos por 54% do eleitorado, 43% das mulheres dentro do mundo corporativo ativamente trabalhando, por que a gente só tem 10 a 12% de representatividade? Então, nós não votamos na gente. Então, essa consciência tem que começar em casa. Nós precisamos fazer esse meia-culpa, chamar os pares, dizer para as mulheres que a gente admira ela. Eu quero te agradecer, inclusive, hoje, porque o Sindiosp, dentro do CONFEM, que eu já vou explicar para vocês o que é o Conselho Superior Feminino da Fiesp, ele tem uma conselheira que fala muito, defende muito as políticas públicas voltadas para a saúde e principalmente pensa na frase que eu te falei antes e que eu mais acredito. Mulher sem saúde não empreende, mulher sem saúde não trabalha, mulher sem saúde não vai à luta por qualquer bandeira que se disponha a levantar. Então eu quero agradecer a presença da sua CEO, Larissa Eloy, no Conselho Superior Feminino da Fiesp, porque eu vou ser redundante em te falar que prédio não se constrói de cima para baixo, e a saúde é a grande base de qualquer forma de liderança, seja na indústria, seja no segmento que você optar por fazer, nesse universo feminino que é um universo extremamente plural. Nós temos mulheres na mineração, mulheres na saúde, mulheres nas áreas de tecnologia, poucas, mas são mulheres de muita expressão. E eu quero te falar que para mim é uma grande oportunidade estar aqui podendo falar sobre o CONFEM, porque o Conselho Superior Feminino da Fiesp, todo mundo vê aquele prédio rígido ali na Fiesp, aquele prédio até um pouco pela sua própria arquitetura, ele se projetando para frente da Paulista, e é isso que a gente quer. A gente quer aglutinar as mulheres do mundo corporativo, que elas não tinham voz, as mulheres da indústria também. Então a gente vê muito movimento mulheres empreendedoras. E o que a gente vê, quando você se aventura na indústria,
É um empreendimento, sim, mas a gente tem visto muitos CNPJ surgirem, porque a pessoa sai do seu trabalho ou sai do seu nicho, não tem uma opção, ela decide empreender. Aí ela acha que está... Manicure Express está dando dinheiro, lavanderia está dando dinheiro, tudo bem, você tem que aventurar. Mas a indústria, ela vem com raízes, ou ela vem por tradições familiares, ou ela vem por mulheres que se dedicam para isso, investem em pesquisa, investem em conhecimento, e a gente tem lá dentro a própria educação, que é o fundamental. A gente tem o Senai, a gente tem o SESI, que prepara meninos e meninas para a indústria. E eu fiquei feliz porque nessa última segunda-feira nós tivemos na terça-feira, quase 1.000 meninas lá querendo saber o que era o CONFEM, querendo levar para dentro da sua escola as juventudes anti-misoginia. Então essas meninas, com certeza... a Larissa, a Balestrin, vão ser as grandes heads das indústrias, as grandes CEOs das indústrias, mas entendendo o que é assédio, entendendo o que elas não querem, porque elas já foram educadas para isso em programas que conscientizam elas da importância da educação não violenta, da importância do posicionamento delas como liderança. Isso aconteceu num teatro do SESI lotado, numa participação enorme feminina, e foi uma iniciativa do SESI, diante de um comitê que começou em Regente Feijó. As meninas trouxeram essa demanda, identificaram o bullying, identificaram os pequenos assédios e trouxeram isso e montaram um comitê. Então você imagina a Larissa, você imagina a Balestrin, o que vai ser uma líder dessas, podendo trabalhar as suas lideradas e podendo entender o que elas não querem mais, o que a gente não quer mais como mulher. A gente quer respeito, não é mais essa briga por espaços, é simplesmente uma cultura de respeito e responsabilidade coletiva. E o CONFEM, quando ele foi estabelecido, Balestrin, ele foi estabelecido porque as vozes das mulheres na indústria fossem ouvidas. Porque se você for me perguntar, a tributação do meu segmento, ela vem para mim por uma questão de economia nacional, ela vem da mesma forma que ela vem para um homem. Claro. Mas qual é a dificuldade que eu tenho? Com certeza, qualquer uma das suas telespectadoras, quando se postulou um BNDES, sabe da dificuldade que é para uma mulher. E sabe também da dificuldade que é a gente ainda entender, aqui não, porque eu sei do seu olhar extremamente equitativo, porque a gente vê, não precisa ninguém nos contar, a gente vê quando você entra dentro do Sindiosp e você vê o número de mulheres, maior até inclusive que o número de homens, e quando a gente vê as oportunidades serem dadas, que é isso que a gente quer. Eu brigo muito quando alguém fala assim, vamos fazer um curso de empoderamento, uma palestra de empoderamento. Meninas, a gente já nasceu com poder. O que a gente precisa é de valorização e cada vez mais absorver conhecimento para que as nossas competências, sim, nos façam estar nos espaços que são nossos por direito e que vão ser dados a partir do momento que a gente mostrar quem é, a que a gente veio, sem necessário ser bélico para essa mudança. É muito importante a gente colocar quem a gente é. Quando te chamam para uma mesa de discussão como essa e te dão a oportunidade de dizer quem a gente é, por que essa bandeira é minha, por que essa bandeira é nossa? É porque a gente sabe que se a gente conseguiu chegar até aqui, com vantagens e desvantagens ou não, mas a gente conseguiu pela competência da gente, pela trajetória, pelo currículo. Eu acho que muitas das meninas que devem estar vendo do seu universo da saúde, os homens também, sabem que qualquer forma de liderança, se você não estiver preparado para isso, ela vai ser só formal e você não vai criar uma cultura de mudança e de transformação, como a gente está tentando fazer na indústria. Eu já vou passar para a Lari. Dá um tempinho. Desculpa que mulher falar demais. Não, nós vamos fazer isso aqui, vai ser 1h30, senão... Você falou uma palavra aí, trajetória.
Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Claro. Até chegar onde nós estamos hoje aqui. Claro. Então, todo mundo já deve ter entendido por alguns Ds e alguns Ts e alguns Zs mais fortes, né? Que eu vim do Rio Grande do Sul e casei com um paulista da Gema, efetivamente. Mas eu comecei lá atrás, eu estava contando aqui para vocês, eu estou na indústria da beleza, é a minha grande paixão, a indústria da longevidade, a indústria do wellness. Mas a minha primeira formação, Balestrin, foi zootecnia. E eu tenho uma super honra, porque na época que eu fiz zootecnia, ela era uma cadeira da agronomia e se transformou, eu estou falando isso dos anos 80, e se transformou no que a gente vê hoje, a biotecnologia hoje, o trabalho genético, ele é fundamental hoje, não só na parte da indústria em si, né? Mas também na parte de alimentos. A zootecnia trata da pastagem. Uma vez me perguntaram em esteio, porque eu nunca consegui fazer avaliação de campo, né? Porque como a gente era mulher, eram 2 mulheres na segunda turma de zootecnia da Federal de Santa Maria para 46 homens. Então, quando você postulava ir para esteio, para trabalhar na feira com avaliação animal, eles te botavam de recepcionista. E eu fico muito feliz porque eu vejo a minha colega de turma, como a Magda Benevides Paschi, presidente da ARCO hoje, que é a maior associação, né, de ovinos do Mercosul e nessa questão bilateral entre Argentina, Uruguai e Brasil, trilateral, né, Argentina, Uruguai e Brasil. E eu tenho muito orgulho quando eu vejo trabalhos científicos dela, porque a gente sempre acaba acompanhando a primeira formação da gente, que depois ela foi para a educação comunitária, que é a minha pós-graduação, serviço social, ciências políticas, que também é outra pós minha, porque a gente tem meio que um ranço, né? Quando você fala em política, e a política pública, o que todos nós desejamos, a política no seu exercício é o que a gente está fazendo agora, quando até a gente, como mulher, quando define o sabão em pó que entra dentro da casa da gente, a gente já está fazendo política quando a gente faz a gestão da nossa casa, quando a gente influencia os outros, a gente está fazendo política também. Então, eu acredito muito que ciências políticas é fundamental para todo mundo saber, entender de políticas públicas mais ainda, porque o que você sonha, a demanda de um grupo, ele vai se fortalecer em política pública. Então, foi uma das minhas pós, e eu tenho uma das maiores alegrias de ter essa pós em ciências políticas e educação política, porque eu acho que todos nós precisamos entender, Balestrin, e separar o que é política partidária e o que é cidadania na sua essência, né? Mas aí, lá dessa zootecnia, lá do fundinho, que infelizmente eu nunca trabalhei, e aquele recalquinho que você traz dentro de você, porque a gente, a sua primeira paixão é sempre o que vai fortalecer, mas a vida, os caminhos que você trilha, os momentos que você vive, porque naquela época rurais era uma área extremamente masculina. Eu lembro que o Centro de Ciências Rurais da UFSM não tinha um banheiro. E eu acho que depois da nossa passada lá ele teve banheiro, deve ter vários banheiros agora, mas a gente tem que lutar até pelos espaços que a gente usa. Então, a luta pelo banheiro começou a minha luta estudantil também, viu? Começou a minha luta estudantil também, e a gente precisa se posicionar em qualquer área que a gente esteja. Mas aí eu casei com um paulista, como eu falei para você, vim para cá, presidi o movimento das Mulheres da Verdade, da doutora Ivone Capuano, que foi dona da CLOC, que me apresentou o universo da Federação da Indústria e que tinha grandes mulheres no Mulheres da Verdade. Isso eu estou te falando de coisa de quase 30 anos, né? Eu tinha a delegada Rosmari Correia, que na época estava inaugurando a primeira DDM, a Zulaê Cobra Ribeiro, a dona Mônica Serra, Ruth Cardoso. Então, eu vim, e principalmente a Dalva Cristofoletti, que fundou a CNM, foi minha grande mentora nesse universo todo. Então, eu tive o prazer e a honra de conviver com essas mulheres, aprender muito com elas, Balestrin.
com a Cláudia Luna, Maria Aparecida Delaia, que foi presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina e que me apresentou para os movimentos de mulheres negras também. Então, a gente tem que conhecer todos os universos femininos. E eu tive essas professoras quando eu cheguei aqui. Então, Mulheres da Verdade foi uma época em que não existiam outros movimentos femininos. E que nós íamos para a rua, coordenadas pela Ivone Capuano, coordenadas pela Dalva Cristofoletti, pela Dona Mônica Serra, uma grande liderança feminina, pela Ruth Cardoso, um espelho que eu acho que não é só para mim, é para o Brasil inteiro. Né? Então, eu acredito, posso te dizer de coração que eu fui uma felizarda. E digo para todas as mulheres que estiverem assistindo a gente, independente do seu nicho, participe de movimentos, tenha uma vida associativa, participe até do seu sindicato. A vida associativa é fundamental na pluralidade do seu networking, do seu conhecimento, da sua participação e do seu posicionamento. Então, eu devo muito a essas mulheres, muito, a essa construção. E nessa toada, independente da minha vida profissional, eu sempre participei da militância por mais espaço de representatividade feminina. E não é só mais mulheres na política, a gente tem que ter mais mulheres na vida sindical, sim. A gente tem que ter mais mulheres em cargos de liderança, sim, para que os nossos espaços sejam compreendidos, Balestrin. Eu estava conversando com você sobre políticas de cuidados. A gente está em cargo de liderança, a gente está numa posição que hoje um grande número de mulheres arrimo da sua família é uma coisa violenta, e mesmo assim a gente tem que enfrentar na casa da gente. Eu duvido quem está aí ouvindo que não tem uma mãe para cuidar ou se preocupar, que não tem um filho autista ou um neto autista, ou que tem um problema familiar que não seja da sua gerência também. Então a política de cuidados hoje ela é fundamental, além da saúde mental, em qualquer situação de liderança, Balestrin. Então nessa minha trajetória, isso é para voltar à sua pergunta da trajetória, eu nunca deixei de participar de movimentos femininos, e eu quero separar muito a questão do feminino e do feminista, porque é uma coisa muito polêmica. E ser feminista quer dizer igualdade, não quer dizer militância ou A ou B de posicionamento. E ser feminina é você se entender mulher, tem toda a responsabilidade que o seu universo tem, mas também você ter a sua participatividade política, cidadã, aonde você quiser e aonde você achar que você vai fazer a diferença. Que o que a gente tem que ter consciência, Balestrinha, a gente não tem que ser número. A gente tem que ser conteúdo. E a gente tem que gerar culturas que não... Se a gente quer igualdade, não tem que ser porque eu sou menina ou porque eu sou menino. Eu não quero estar numa mesa só para compor, para dizer que tinha uma mulher sentada ali. Eu quero estar numa mesa para que alguém me questione, para alguém me pergunte e para que alguém me dê voz. Mas para isso, essa jornada, essa capacitação ela é fundamental, Balestrin. Eu só quero concluir, não quero fugir da sua pergunta, porque a partir daí eu fui estudar muito para entender o meu universo. Eu não posso falar para você sobre geração de política pública se eu não for entender o que é uma política pública. Então, esse caminho por educação política, por ciências políticas, ele foi sim, porque se eu estou sentada na presidência do movimento feminino, eu preciso dizer por que eu estou ali, entender por que eu estou ali, seja ele no segmento que for. E principalmente para que isso transforme o coletivo que você defende ou que você está ali por representatividade. Bom. Mari, quero ver agora. Isso, vamos lá. É uma honra imensa ter você no nosso pátio especial. Principalmente conviver com você. Um grande Balestrin junto comigo, mas eu dentro do COFEI é um grande orgulho poder conviver. A sua palavra ela é forte. Ela traz inspiração. E não é porque você está no mercado que você faz isso em uma mesa de almoço com muita maestria. E antes você falou dentro desse seu discurso
sobre saúde mental, sobre a conciliação dos papéis, e principalmente sobre capacitação. E eu sei que liderança forte é aquela que fala, mas é aquela que faz. E eu sei que o COFEM tem alguns programas e iniciativas que congregam esses dados, que são dados muito sensíveis e que eu tive o prazer de contribuir e mostrar que saúde mental é, sim, a doença que mais interna no nosso país. E principalmente quando a gente olha para a saúde mental das mulheres, 42% das mulheres em cargos de liderança, contra 35% dos homens, já sofreu algum transtorno mental. Então, eu queria que você nos colocasse aqui algumas práticas dentro do COFEM, para que até as mulheres que estão nos escutando saibam que exista e que pode fazer parte. Então, conta pra gente um pouquinho o que é COFEM e a Marta, como essa mulher transformadora traz aí para cuidar um pouco mais da saúde mental, né? Olha, gente, eu vou contar para vocês, ela está sendo modesta, viu? Porque quando nós temos um programa que chama Elas na Indústria, e que está aberto a todas vocês, porque ela falou muito bem aqui, não adianta a gente dizer que queremos mais mulheres, mas onde é que a gente está capacitando essas mulheres? Como é que a gente está pegando essas mulheres pela mão e dizendo, você pode, esse é o seu lugar e esse é o nosso papel para que você esteja nesse lugar com condições efetivas de se dizer segura e se sentir realmente com retaguarda do coletivo feminino da indústria. A sua vinda, Larissa, para o Conselho Superior Feminino foi fundamental. Como eu falei lá naquele início da base ser saúde e ser redundante na pauta, mulher sem saúde não lidera, mulher sem saúde não empreende. Saúde mental realmente tem sido um grande gargalo. E nesse programa do Elas na Indústria, Larissa, a gente tem uma mentoria, é um programa gratuito de mentoria, que nós começamos com 45 mulheres e hoje nós temos quase 2.000 mulheres sendo efetivamente fortalecida com números, Larissa, de ascensão na carreira e com números de mulheres que não fecharam as suas empresas e as suas indústrias a partir desse programa de mentoria, que não é um programa cartesiano, Larissa, não é aquele... É também aquele modelo de mentoria que você vai ter o letramento de um programa de mentoria, saber o que é o papel da sabotadora, saber o que você precisa saber. E nós temos uma preocupação lá dentro de fazer um matching entre a mentora e da área da mentorada, que isso é uma grande diferença. Você é da área da saúde, você vai ter uma mentora da área da saúde. Você é da área de mineração, você vai ter uma mulher. E quem são essas mentoras? São grandes expoentes dentro dessas indústrias. Nós temos lá mentoras voluntárias, a Cristiana Arcangeli, a Chieko Aoki, a Maria Elisa Curcio, da Latam, entre tantas mulheres expoentes dentro do mundo corporativo, dando 1 hora do seu tempo gratuitamente para puxar uma outra mulher pela mão, efetivamente. E neste contexto, a saúde mental é o fundamental. E você sabe que em todas as edições a gente tem tratado não só a saúde mental, como a política de cuidados, como também a questão, a prevenção ao câncer de mama, câncer de colo de útero, que é um câncer silencioso, que tem mulheres que não têm essa cultura do Papa Nicolau e quando vão ver já está num estágio super avançado, porque eu volto para te falar da política de cuidados, da jornada quádrupla feminina, a gente pensa em todo mundo menos na gente. Por isso, o papel fundamental do Sindiosp e o seu, dentro do Conselho Superior Feminino e dentro desse programa de mentorias, porque a gente tem que cuidar de quem cuida. E a gente tem que cuidar de quem lidera. E é só a saúde, Larissa. E é só a saúde mental como o primeiro ponto de equilíbrio para você poder entender, dentro do nosso programa de mentoria, em primeiro lugar, não é só que você não está só, mas que você tem retaguarda, que você tem profissionais ali te contando que está na hora de parar, identificando um burnout, identificando uma ansiedade, identificando crises de saúde mental, Larissa, que a gente tem visto tirar as mulheres da frente de trabalho.
mulheres que têm que pedir afastamento para poder se tratar, porque realmente se a gente não colocar uma lupa sobre essa pauta da saúde mental e da saúde das mulheres, a gente não vai ter a ascensão que a gente espera, e não adianta a gente pedir mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres em representatividade, se a gente não olhar para a saúde dessas mulheres e não pensar nisso. Por isso que, para mim, estar aqui hoje, no mês das mulheres, é fundamental. É aqui que tudo acontece e é daqui que tudo parte, da saúde. Muito bom. Eu vou fazer um ping-pong aqui com você, para a gente dar uma quebrada desse técnico, tá? Mas vamos fazer essa proposta agora. Então, eu queria entender, assim, uma mulher que te inspira. Ai, é um monte, Larissa. Você, a Dalva Cristofoletti, tem uma mulher assim que eu Cita uma e conta um pouquinho. Explica o porquê. Gente, que pergunta difícil. Porque eu acho que a gente, como mulher, é feito de uma colcha de retalhos feminina. Mas É uma doce, pronto. Essa fica acima de tudo. Essa fica também ela, mas eu gosto muito da Margaret Thatcher, eu gosto muito das falas da Michelle Obama. Mas tem mulheres aqui, mulheres possíveis para a gente, né? No segmento da saúde, a Albertina Duarte, que eu gosto demais. Vejo a dedicação dela, que é um olhar não só do conhecimento técnico, mas aquele olhar aguerrido, resiliente, aquele olhar que você vê a mulher pela lente da saúde, mas você tem um olhar 360 graus sobre essa mulher que está ali. Então, a Dalva Cristofoletti é minha grande mentora, é uma mulher com 88 anos que está no Conselho Superior Feminino ainda, mas que fundou a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, fundou a PM aqui em São Paulo, numa época que mulher nem participava do movimento municipalista, muito menos fundar o movimento municipalista. Então, Dalva Cristofoletti, para mim, você sempre é a minha liderança, mas a Albertina Duarte, por eu estar na Casa da Saúde, para mim é um exemplo. Muito bom. Quer fazer mais um? Vamos lá, vamos para a próxima, então, que é qual o conselho que a Marta de 18 anos daria para a Marta de hoje? Vai, Marta, vai que é fácil. Não é difícil. Vai para cima, Marta. Muito bom. Vamos lá, falando um pouquinho sobre esse papel político, e aí eu acho que político Balestrin pode chegar um pouco melhor. Eu sinto que essa preparação e essa capacitação ela ainda é muito masculina. Sim. Né? Até todas as preparações e todas as mentes. E aí, Balestrin, a gente fez aí um trabalho junto aos candidatos a prefeitos do estado de São Paulo, foi excelente. onde a gente viu aí uma personalidade como a Tabata, né, que você a Tabata, mas que realmente é um cenário ainda muito masculino. E a gente vê aí um destaque de muitas, que é muito bom, mas eu queria que você abordasse esse tema política e mulher. Nós conversamos um pouquinho, né, antes de a gente vir aqui para o estúdio, e um dos aspectos... Olha, eu quero uma xícara dessas, viu? Já vou pedir aqui na frente de todo mundo para ele me dar mesmo. Pode levar. Sim, amor. Essa você já pode levar. E a gente estava, de alguma forma, conversando exatamente o papel político da mulher. Não só dentro de instituições, mas principalmente dentro da nossa sociedade como um todo. Né? Então, para facilitar essa nossa conversa, a gente teve, no governo passado e nesse governo, ministras, temos ainda, né? Algumas mais exitosas, outras menos exitosas, esposas de presidentes, né, que de alguma forma se caracterizaram, se destacaram, se caracterizaram por um outro aspecto da sua jornada pessoal. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, e mais assim, com um olhar não da misoginia, ao contrário. Né? Pelo contrário. O olhar de quem identifica misoginia, porque pelo que você me disse, desde jovem, as meninas de alguma forma já vão identificando o bullying. Totalmente. Né? Então, como é que você analisou, né, ou analisa exatamente esses dois últimos governos,
né? O papel dessas mulheres que a gente citou, agora mesmo nós tivemos a mudança de uma ministra da Saúde por um ministro da Saúde, né? Isso aconteceu em vários governos, quer dizer, isso faz parte desse desenho. Eu queria que você tentasse fazer uma observação em relação a isso e como é que a gente, de alguma forma, consegue, talvez, com o tempo, porque essas coisas todas exigem tempo, né? Elas não são tão revolucionárias como a gente gostaria que fosse. Agora mesmo, num grande país da América do Norte, o que a gente está aparentemente enxergando é um retrocesso, né? Das políticas de diversidade, das políticas de independência, inclusão, de igualdade, de políticas inclusão. inclusivas. Então, como é que dentro desse desenho todo, aquilo que aparentemente estava acontecendo, mas mesmo assim já tinha suas dificuldades, é que você vê esse cenário aí para frente? Olha, Balestrin, eu acho que a gente vai sofrer alguns retrocessos, sim, porque os impactos eles vêm e caem no colo da gente. Mas eu vou te falar que eu tenho visto uma ascensão muito grande do papel das primeiras damas, isso é muito positivo. Eu faço parte, inclusive, da fundação da Associação Nacional de Primeiras Damas. Você vai me perguntar o que você tem que ver com isso, mas elas realmente nos procuraram e é um grupo de mulheres jovens, um grupo de mulheres que há muitas na primeira gestão dos maridos e a sua maioria com uma parte... O que é? Esposas de prefeitos? De prefeitos. Prefeitos, governadores? Prefeitos e governadores. E foi uma ação que partiu delas. Eu sabia que existia isso. Muito. Olha, acho que não tem nem um ano. E foi uma coisa assim, ó, eu fiquei surpresa, Balestrin. Quem que são? Quem que foram aquelas Olha, que não foram se mobilizaram? a primeira, quem teve a iniciativa foi a primeira-dama de Cascavel, que o marido até foi premiadíssimo pela governança, pela gestão, e você vê que ela tem um papel fundamental nisso, porque fundou essa associação, e ela entendeu e ela está montando agora um fórum de governança para primeiras damas. Ela montou um fórum chamado... Até vou te chamar para palestrar lá, viu? Porque elas me pediram vozes diferentes do universo que enriquecessem o papel delas. Chama Sou Primeira Dama e Agora. Eu achei incrível isso. E acho que a gente tem que ajudar quando a gente vê boa vontade. Vejo o papel de uma mulher que eu gosto muito, a Lu Alckmin também, e vejo que ela é super resiliente na questão da geração de renda, com as padarias dela, que fez um grande sucesso aqui. A própria Cristiane, esposa do governador Tarcísio, eu quero deixar claro para todo mundo que eu sou apartidária, porque política é vivência. Mas você tem que enumerar e citar os nomes das pessoas que você está vendo fazer um trabalho de desenvolvimento para o estado, para o local que você está. Aqui na vereança de São Paulo, a gente vê um trabalho magnífico de mulheres que estão até no 7º mandato. Uhum. E vê mulheres que participam, que vão, batem lá na porta do Confem para perguntar o que elas podem fazer pela indústria. E gente querendo criar o Dia da Mulher na Indústria e da Mulher no Mundo Corporativo. Vereadora. Então, a gente sabe, Balestrin, que eu estava acompanhando os números da Unesco. Segundo a Unesco, para a gente atingir a igualdade vai 300 anos. Mas eu vou te falar uma coisa, se a gente começar transformação, primeiro em nós, segundo no nosso coletivo, a gente tem que abreviar, é a nossa responsabilidade abreviar. E volto ao que eu te falei aqui no início, a meia-culpa tem que ser do coletivo feminino também. Se a gente é 54% e tem 12% de representatividade, Balestrin, a gente não votou na gente. Então, na próxima eleição, eu sugiro para cada uma que conheça as plataformas de mulheres, valorize as plataformas de mulheres, porque a boa gestão ela não tem sexo, Balestrin. Claro. Agora, você precisa conhecer a que se propõe cada uma, porque aí sim a gente consegue minimizar. Se eu não conhecer propostas, se eu não conhecer o trabalho de alguém, apareceu uma candidata no seu bairro, vai conhecer o histórico dela, ver o que ela fez, mas não é só para mulher, é para homem e para mulher. Essa transformação tem que ser no nosso papel cidadão e no nosso papel eleitoral. Mas eu te digo que nesses últimos 2 anos, o que acontece também é que às vezes eles chamam as mulheres para compor e para dar respostas.
Mas eu te digo assim, eu vou te falar em 2 exemplos. No governo Temer, nós tivemos a ministra Fátima Pelaez, que foi a primeira ministra da mulher. E ela criou a Rede Brasileira de Mulheres, que me deu a honra de presidir. E você sabe o que era? Juntar no Brasil inteiro associações femininas, movimentos femininos que ajudassem as gestões femininas. Que eu também duvido que qualquer uma de nós bate na porta de uma vereadora, ou de uma deputada, ou de uma ministra para dar apoio para ela. A gente não faz isso, Balestrin. E a gente precisa ter essa consciência da participatividade e ajudar. Ok, onde é que eu posso te ajudar? Você citou a Tabata aí. A Tabata é uma pessoa que me manda mensagem todo dia perguntando: isso vai ser bom para vocês? Porque na reforma tributária, ela era a única mulher presente nessa discussão. E ela veio à Fiesp para entender o que o Confem poderia colaborar nisso. É isso que a gente tem que fazer, Balestrin, sair dos nossos espaços e tentar dar retaguarda para essas mulheres. Ainda é uma questão cultural? Porque a gente sabe que muitas composições e muitas presenças são, às vezes, até temporárias. A pessoa fica um tempo e tira para contentar. Mas aí é que está. A gente tem que estar atenta, dar retaguarda, ter segurança. E eu vou dar um super conselho para todas, isso é um conselho feminino. Vamos praticar fofoca reversa, vamos falar bem das mulheres. Quando alguém te fala mal de alguma mulher, pensa numa coisa boa que ela fez, que é muito mais forte. Quando você valoriza o bom e você consegue dar subsídio para essa mulher, tá onde ela está, porque não é fácil. Você, mulher, tem que matar 10 leões por dia. E um desses é isso, da competição e da competência. Quando você tem... São 2 cons fortes. Quando você tem competência, a competição pode até bater na sua porta, mas você vai tirar ela de letra, porque você vai se entender como quando a gente era menina e tinha escola. O Confem existe para isso, para dar retaguarda para cada uma mulher, não só na indústria, mas onde ela estiver. A gente ia de turma para a briga e a gente vencia. Então, vamos começar a andar de turma. Entender quem é a nossa ministra, ler sobre ela, independente do partido dela. Se ela está ali, ela tem qualificação. Ela está ali pela competência dela. Você vê quanta mulher está se mantendo mesmo dentro do jogo político pela resiliência e pela competência. Não vou nem citar o nome das ministras aqui que eu vejo ter resiliência. E vou dar um exemplo. A ministra da Mulher, eu quero que vocês esqueçam majoritário. Citei a Fátima Pelaez porque ela fez uma excelente gestão no governo Temer, e eu vejo agora a ministra Cida Costa, das mulheres. Ela foi da Virada Feminina, que é a instituição que eu presido, e ela que desenhou as casas da mulher brasileira. Então, é uma mulher que está sentada num lugar que ela entende do que ela está falando. Então, vamos conhecer a trajetória de cada mulher que está lá nos representando nos executivos, ou da gente mesmo criticar. Vamos fortalecer essas lideranças. E quando sair, vamos entender por que saiu. Se ela estava ali para compor, ou se para o país vai ser melhor quem está entrando na hora ou quem vai entrar depois. Então, eu gostaria que tivesse muito mais, tivesse equidade. Eu vejo na Prefeitura de São Paulo uma excelente participatividade feminina, mas eu acho que precisa ser muito mais ainda, muito mais. No governo do Estado, a gente tem grandes mulheres, como a Cristina Balestrin, como a Priscila, que também está junto com ela na saúde. Eu acho que a gente tem mulheres, excelentes mulheres em cargos jugulares dentro da política, mas que elas precisam ter visibilidade. A gente precisa dar visibilidade para essas mulheres que estão fazendo a diferença na política. Muito bom. Clara, eu vou pedir para você fazer sua última pergunta, depois eu vou fazer uma perguntinha. Você chamou aí? Pinga-fogo de uma pergunta. Oba, só pra gente Eu vou, então, inverter a minha pergunta. O que a Marta de hoje diria para a Marta de 18 anos? Olha, Marta, eu te mandei ir. Foi difícil, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Vou fazer uma pergunta só. Estamos até agora falando de mulheres. Ok. Agora eu queria que você falasse de homem. Well. Vamos, como vocês vão fazer a fofoca reversa. Vamos fazer a fofoca reversa. Vamos falar bem. Qual que é o papel do homem
que ele pode realmente fazer se ele for comprometido para ajudar que tudo isso que você colocou aconteça para o mundo feminino? Posso dar o seu exemplo? E não é, olha, Não. gente. Bom, então eu vou te dizer uma coisa. O papel do homem é identificar essas mulheres com competência ou não, ou que têm boa vontade, querem crescer, fazem a diferença onde elas estiverem. É dar holofote para elas, é dar voz para elas, é respeitar o posicionamento, é não cortar a voz das mulheres. Eu vejo em câmaras de vereadores, que eu acompanho tudo, quando mulheres são cortadas na fala delas. Então, aliás, a violência política é uma coisa que eu acho seríssima. Dentro de todas as formas de violência, que dentro do CONFEM a gente combate muito, violência, assédio. E uma fala que eu vou te falar, que depois que eu te fizer a sua resposta, eu acho que o papel do homem, não existe papel do homem ou papel da mulher. Eu acho que a partir do momento que você reconhece aptidões, competências, respeita tudo isso, traz junto e equaliza isso, salário digno, respeito e responsabilidade sobre o crescimento dessas lideranças, Balestrin. E eu vou te falar, quando eu entrei na Fiesp, todo mundo me falou, você não vai fazer nada, porque é super machista. É um lugar onde eu encontrei o campo, a bola, o técnico e a trave. Então, se a gente não fizer o gol, é porque a gente não quer também. Então, a gente também tem que ter essa consciência e não deixar se fragilizar pela questão cultural ou pela questão do mimimi. Ai, não são machistas, não são machistas. Sempre vai ter alguém que vai valorizar, vai ter responsabilidade. A criação do conselho já foi um super presente para a indústria. Quem criou o conselho foi o Paulo Scaff. O presidente Josué está nos dando essa bola, esse time, essa trave, e a gente sabe que quando tem homens com esse compromisso, e tem vários, então as pessoas, é difícil lá, não é, pelo contrário, tem você, tem o Consaúde, os presidentes de conselho têm um respeito enorme, nos ouvem, nos dão a voz e nos dão a oportunidade. Então, identifiquem também quem te dá espaço, quem te dá voz. E esse valor tem que ser de ambos os lados. Porque a gente vai crescer, sim, até porque a gente é um número maior. Claro. Então, é óbvio que a gente precisa da participação, do apoio, da responsabilidade e desse olhar feminista que você tem e dá para a gente em atitudes, que é essa a diferença. Papo bom é assim, né? A gente fala e quer continuar falando cada vez mais. Marta, obrigado, querida. Obrigada a você, viu? Lari. Para mim, Marta, sua palavras que resumiria é coragem e conexão. Você promove isso com muita maestria. Eu espero aprender muito nos nossos momentos e espero que todas as mulheres consigam capturar um pouquinho desse seu espírito para a gente fazer realmente aí uma transformação juntas. Olha, eu vou te falar, eu quero aproveitar aqui, agradecer a sua presença no CONFEM, porque a saúde é o pilar que está nos mantendo lá e que vai nos manter. Então, vou deixar só uma dica para vocês nesse mês que é de mulheres. Vou dar um recado que eu falo em todo final da reunião do CONFEM. Não adianta a gente querer igualdade se a gente não começar entre os nossos pares. Somos nós mulheres que não podemos praticar o bullying, que é o bullying entre mulheres. Então, o primeiro passo é você entender que não vou puxar o tapete, eu vou puxar para cima e pela mão, e de preferência dividir o pódio de quem eu puxar pela mão. Obrigada para nós.